Vamos lá, pessoal, mais um vídeo aí para vocês. Análise técnica para leigos, da Bárbara Rockefeller. Tá? Então, é o último episódio desse resumo. Em breve eu devo vir com um novo livro para vocês. Acredito que semana que vem a gente já começa um novo livro aí. Eu tenho a expectativa de fazer uns 3 livros ainda esse ano para vocês, tá, pessoal? Então, os recadinhos antes de começar, de sempre. Não esqueçam aí no contato do Telegram, aí, o grupo do Telegram, para quem quiser bater um papo lá, brincar com a gente, conversar, tirar dúvida, fiquem à vontade. Tem lá na descrição aqui do vídeo, tá? Não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de compartilhar com o pessoal. E o apoio com o Pix, quem quiser, fica à vontade aí. A gente vai adquirindo novos livros aí, trazendo para vocês o material. Ok, pessoal? Então, a gente parou no último vídeo falando que é para a gente não levar para o lado pessoal, né, a questão do mercado. Porque você não pode controlar o mercado, você tem que se controlar, não pode ter ódio quando você tomar stop. Lógico que chateado todo mundo fica, né? Mas se precisar, você mexe no seu trade system para continuar operando, né? Aí ela põe um contexto aqui que ela coloca assim, ó. Como a espinafre, né? Não deixe uma negociação vencedora se transformar em uma perdedora. Eu falo isso muito nos meus vídeos. Então vamos fazer um exemplo aqui, por exemplo. Você foi e comprou um pivôzinho aqui para testar esse topo aqui, né? Então aí você comprou, teu stop tá aqui, aí ele chegou aqui, ó, perto do alvo. Você não fez a saída, não fez parcial, você vai deixar esse trade voltar pro negativo? Na pior das hipóteses, você põe no 0 a 0, tá? Para que ele não volte e te um trade que praticamente foi no seu alvo, volte e te dê prejuízo. Então isso é muito importante, né? Proteja seu ganho com a mesma voracidade que você protege suas perdas. Você tem que proteger. Então, se você vê, às vezes, acontece muito comigo no índice, aconteceu hoje. Fiz esse movimento, tinha um alvo aqui de 200 pontos, na verdade ele foi 160 pontos. A hora que eu vi que ele começou a voltar, a abertura de mercado à vista, que ele começou a voltar, eu saí com 100 pontos. Então eu protegi o meu ganho, porque o que aconteceu depois? O mercado veio e desabou depois e perdeu aquele ponto que eu tinha comprado. Então eu protegi o meu ganho e não deixei meu ganho virar um prejuízo, tá? Isso é muito importante. Tenha seus alvos e stops bem posicionados, assim como o stop móvel, tá? Então você tem que ter os seus alvos e stops bem posicionados e saber como você vai movimentar o seu stop móvel, como você vai conduzir o seu trade. Isso é muito importante. Se você não seguir o seu plano de negociação, então desenvolva um novo que te faça poder. Então assim, se você não consegue, eu fiz um plano que eu vou comprar aqui, vou vender ali e tudo mais. Você não consegue seguir esse plano, então esse não é um plano bom para você. Então o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e fazer um novo plano de negociação. Faça um que você consiga seguir esse plano à risca 100%. Mas se você não está conseguindo seguir, ou esse plano não é seu, você não desenvolveu para o seu estilo operacional, tá? Ou você não está conseguindo seguir o plano que você mesmo desenvolveu. Então mude o plano. Faça um plano diferente que você consiga seguir, tá? Então isso tem uma grande importância, tá, pessoal? Diversifique, tá? Deixa eu só acompanhar aqui para eu poder ver. Tá? Diversifique. Diversificação, tá? Diminui o risco. Não coloque todos os ovos em uma cesta. Diversifique tanto os indicadores quanto os títulos escolhidos. Então você tem que ter uma diversificação de indicadores, seja médias, seja estocástico, seja volume, seja MACD, seja o que você usar, você tem que diversificar. Não muito, para também não entrar naquele ponto que a gente comentou de um indicador tá atrapalhando o outro, tá? Então, isso é importante. Não comece antes do tempo, tá? Então, regras para trabalhar com indicadores. Não comece antes do tempo, tá? Utilize indicadores. Acho que eu pulei alguma coisa aqui, pessoal. Pera aí. Tá? Tá. Aqui já mudou. Então, aqui a gente estava falando das 10 segredos dos principais operadores técnicos. E aqui a gente vai falar das 10 regras para trabalhar com indicadores. Para a gente finalizar o vídeo, tá? Finalizar o resumo. Então, quais são as 10 regras? Não comece antes do tempo. Utilize os indicadores antes de entender as barras e apressar o processo de aprendizagem. Então, utilizar os indicadores antes de entender as barras
e você vai apressar muito esse processo de aprendizagem. Então você vai começar a se confundir, porque você ainda nem entendeu o preço, como funciona, está usando um indicador que você não entende como esse indicador influencia no preço, então você vai acabar se atrapalhando, vai acabar sendo pior, tá? Primeiro entenda os preços e depois entenda os indicadores, tá? Então deixa eu tirar o fone aqui que tá calor. Então primeiro você tem que entender os preços. Ah, então o preço ele funciona assim, assim, assado. Nesse ponto ele faz isso, nesse ponto ele faz assado. E o indicador, como funciona? Como que eu vou trabalhar com esse indicador? Tá? Então isso é importante. Pelas barras, a gente não ouve os gritos do mercado devido ao pregão eletrônico. Então antigamente tinha o pregão eletrônico. Aí ficavam os caras lá gritando, compra, compra, vendo, vendo, vendo. Então você, pelo barulho, você sabia se estava entrando fluxo de compra ou se estava entrando fluxo de venda no pregão. As barras, elas mostram pra gente, né? Então, a barra, a gente pode identificar em tempo real como se estivesse acontecendo. Por quê? A barra, ela não aparece assim do nada na tela. Então, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aí ela volta um pouquinho, aí faz aquele paviozinho. Aí depois ela cresce de novo. Aí ela faz o paviozinho de novo. Aí ela cresce de novo e fecha aqui em cima. Então, você consegue identificar esse fluxo entrando, esse fluxo saindo muitas vezes pela barra, principalmente quem faz day trade com o tempo começa a pegar muito isso, tá? Uma coisa que eu faço muito hoje no dia a dia é enxergar esse fluxo na barra, lógico, com times in trades, volume e tudo mais, pra gente ter uma ideia, tá? Derrote seus demônios da matemática, isso é importante. Você não precisa ser bom em matemática para usar indicadores matemáticos, então você não precisa ser fera em matemática para você usar um estocástico, um OBV, um MACD, você só precisa entender o significado dos indicadores. Não precisa saber a conta, não precisa entender a conta. Você fala, esse indicador quando ele fizer isso, ele é isso, o indicador quando ele fizer aquilo é aquilo, ele me mostra isso, ele me mostra aquilo, então você tem que identificar o que o indicador está te mostrando. Se você aprender a ver isso, você vai com certeza você vai saber utilizar ele muito bem. Você só precisa dos indicadores que fazem sentido para você. Se você fala assim, eu não acredito em OBV, eu acho que o OBV não faz sentido, não adianta você usar, porque você não vai ter fé no que o indicador está te dizendo. Mesma coisa estocástico, mesma coisa IFR, mesma coisa o MACD. Então, se o indicador, você só vai usar o indicador se ele fizer sentido para você, tá, pessoal? Adote padrões. Deixa eu ajustar minhas anotações aqui. Adote padrões, tá, pessoal? Os padrões são indicadores, né, também. Então, indicam que algo está acontecendo ou que pode acontecer novamente. Então, por exemplo, triângulos, retângulos, bandeiras, triângulo ascendente, triângulo descendente, são padrões. Todos eles são sinais, são indicação, são um indicador de que algo que aconteceu pode acontecer de novo. Se você não estiver vendo padrão nenhum, se você não estiver vendo uma tendência de alta, tendência de baixa, estiver vendo uma LTA, uma LTB, um triângulo, não faça nada, você não sabe o que está acontecendo com o mercado, tá? Então, é bem simples essa dica, mas é bem importante com relação a isso, né? Use suportes e resistências. Cara, eu uso suportes e resistência todos os dias. Hoje eu fiz um trade no índice, o índice fez o quê? Ele abriu, tocou a máxima, tocou a mínima, tocou a mínima, tocou a máxima e veio tocar a mínima. Fez um candle de reversão, eu peguei para jogar na máxima. Como eu falei, ele chegou quase na máxima e voltou. E rompeu o fundo. Então eu estava usando suporte e resistência para guiar minha operação. Tá? São conceitos centrais de toda negociação. Então você vai sempre comprar se protegendo um suporte. Você vai sempre vender se protegendo uma resistência. Tá? Então você vai sempre comprar quando ele romper uma resistência, ou quando ele for após romper uma resistência. Tá? Você pode usar em qualquer técnica que você for utilizar para operar, você vai usar suporte e resistência. Preserve seu capital. Quando o nível de suporte for rompido, caia fora. Então você está comprado. Você tem um nível de suporte, ele vem perder esse nível de suporte, sai fora. Tá? Então isso que ela quer dizer, a mesma coisa para resistência, caso você esteja vendido. Tá? Então isso é interessante. Siga o princípio do rompimento. Tá? O rompimento, pessoal, é muito bom. Eu tenho um vídeo só sobre rompimento aqui no canal. Tem o Bob Von todinho aqui no canal que é só sobre rompimento, tá? O conceito de rompimento é utilizado universalmente. Saiba utilizá-lo. Você será atacado por rompimentos falsos. Todo mundo é atacado por rompimentos falsos. Estude os rompimentos reais, né? E minimize as operações de rompimento falso. Não quer dizer que você não vai operar um rompimento falso. Por exemplo, se você viu que um rompimento é falso, você pode pegar ele contrário para jogar para cima do movimento.
tá? Então eu faço muito isso. O trade que eu fiz hoje, um trade de rompimento falso da mínima do dia. Pois olhem no vídeo do fechamento que eu vou fazer daqui a pouco, do dia 15/10, tá? No gráfico de pontos. Aí vocês vão ver esse trade aí que eu fiz hoje. Só fiz um trade só no índice, tá? Vocês vão conseguir ver, tá? Cuidado com a convergência e a divergência. O que isso quer dizer? Convergência e divergência dos indicadores, tá? Quando o seu indicador diverge do preço, cuidado. Então o preço está subindo, o indicador está dizendo que o preço era para estar caindo, cuidado. Se o preço está subindo e os indicadores não acompanham, cuidado, tá? Divergências podem marcar o final de uma tendência, fique esperto. Então, quando você tem a divergência dos indicadores, pode dizer que provavelmente essa tendência está acabando, tá? Então, um MACD com preços, médias e tudo mais, então a gente pode ficar esperto com relação a isso, tá? Backtest ou prática de negociação com honestidade. O que isso significa? Você tem que fazer seus backtests, ou utilizar backtests de alguém que já fez, para você saber que muita gente faz backtest o dia inteiro. Observe o comportamento dos preços e adapte o indicador da melhor forma com os preços. Mas não precisa fazer uma coisa perfeita, porque não existe indicador perfeito. Então você vai olhar lá, você vai começar a ver, quando ele faz um movimento assim, o indicador faz assado, mas aqui faltou, ele errou tantas vezes, eu vou ajustar 5 pontos para cima, 5 pontos para baixo, não vou usar média de 20, vou usar de 22, eu vou usar de 24, então não tenta achar uma perfeição muito grande, porque não existe. Então você vai achar aquela perfeição naquele momento, daqui 2 semanas o mercado muda, essa perfeição já foi embora. Então se você achar uma coisa que se adapte bem e a sua leitura complemente essa adaptação no indicador, é o melhor dos mundos, tá? É a sua leitura, saber interpretar o indicador naquele momento de mercado, tá? Aceite que seus indicadores vão falhar, porque eles vão falhar, tá? Então, mais cedo ou mais tarde, você vai entrar numa operação que o indicador vai falar que era compra, você comprou e falhou. Mesmo nos padrões mais perfeitos, eles vão falhar, porque se não falhasse, o cara que inventou o indicador estava rico, tá? Milionário, bilionário, e não ia passar isso para ninguém. Saiba interpretar os mercados e tentar identificar essas falhas. Então você tem que saber, por exemplo, eu faço um trade de compra aqui, mas se eu estou com as médias vindo aqui por cima, o indicador aqui da compra, isso aqui pode ser ruim, porque isso aqui pode fazer com que essa compra falhe e o mercado continue para baixo, por exemplo. Então você já identificou que nesse ponto, nessa situação, o teu indicador falha. Então quando acontecer essa situação, você não vai se basear por esse indicador, você pode se basear por outro, ou você não vai fazer nada, tá? Então isso que é importante a gente ter na cabeça, tá? Esqueça a ideia de indicadores secretos, tá? Não existe indicador secreto. Então esquece essa ideia, não existe indicador secreto. Porque se você já conhece o indicador, o mercado todo já conhece, tá? Você acha que quantas pessoas, quantos estudiosos, cientistas e tudo mais pagam milhões e milhões e milhões por ano para desenvolver indicadores e robôs e tudo mais que só eles têm para fazer negociação? Então se você já conhece, já não é mais secreto. Tá? Todo indicador inventado está disponível facilmente. Cuidado com os picaretas. O cara, tem um indicador aqui secreto que você vai ganhar milhões. Esquece, isso aí no mercado ele só mudou o nome. Ele pegou um indicador de alguém, mudou o nome e vai vender para você. Tá? Abra a sua mente. Então, os indicadores são um vício. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente pode ser flexível, porém, a finalidade do indicador é a gente ter uma negociação com lucro. Então você pode ir descobrindo novos indicadores, tá? Não fique focado só em um, teste novos indicadores, né? Mas, por exemplo, não pegue um indicador novo, não fique apaixonado por ele, põe na tela e só vai operar ele. Adota ele somente se ele combinar com os antigos, senão você vai ter que mudar todo o seu trade system para poder utilizar ele. Já aconteceu comigo várias vezes. Usava muito o OBV, agora eu uso muito estocástico. Então, para determinados momentos do mercado, eu uso o estocástico. Para determinados momentos do mercado, por exemplo, para swing trade, eu uso o OBV. Então, eu sei para quando o indicador vai ser útil para mim ou não, tá? Então, isso é muito importante, tá? E, pessoal, ficamos por aí. Terminamos esse último vídeo, mais curtinho, que faltava só alguns slides aí pra gente falar. Espero que vocês tenham gostado, um livro mais básico. Quem gostou pode voltar lá assistir o do Martin Pring, que é muito bom. Pode assistir o Steven Bigelow também, que tem na análise Aprenda a lucrar com candlestick. Quase me deu um branco no nome. Deixa eu ver se eu acho. Operações lucrativas com candlestick.
tá? Steven Bigler tem no canal também. Tem alguns livros sobre psicológico também, tá, pessoal? Fiquem à vontade. E em breve aí a gente vai iniciar um novo livro aí, um estudo no canal. Espero que vocês gostem, tá ok? Deixa o joinha aí. Valeu e um abraço.